Tava aqui pensando como é que eu evito contato, evito diálogo, muitas das vezes por uma espécie de autoproteção e você evita conversar e expressar as coisas, expressar o que você pensa, porque às vezes você sabe que não vai dar em lugar nenhum. Ainda mais em quesito familiar, às vezes você se limita a falar, a conversar. Muitas das vezes você, dentro de um certo ciclo social, né, familiar, é mais conservado, né, não tão íntimo como amigos, namorados, essas coisas. Você evita falar coisas que você pensa, porque a construção da imagem que eles têm de você é uma parcela daquilo que você quer mostrar. Então, às vezes você chega perto de falar, de comunicar algo que você pensa, mas você evita e retrai aquilo, porque às vezes você já espera uma resposta pronta, né? E até às vezes quando você quebra essa barreira e você realmente fala, você expõe o que você pensa, aí você acaba se frustrando porque você depositou uma resposta pronta que você já esperava naquela pessoa. Aí isso acaba frustrando você porque você percebe que não era aquilo que você esperava. E nisso de você se frustrar e ficar chateado às vezes com o pensamento do outro sobre aquela opinião que você tem de tal coisa, ou o pensamento de outro sobre tal ação sua, aí você percebe o que eu falei no início, que você cria uma espécie de barreira de diálogo. Você só fala aquilo que eles já esperam ouvir de você, basicamente. Então, quando você é diferente, incisivo no seu pensamento, parece até estranho que eles nunca viram aquilo de você, então fica um clima diferente. E nisso é você faz algo ou acredita em algo que pra você aquilo é a sua verdade, simplesmente. É aquilo que você passou tempos pensando e refletindo e você chegou na conclusão que é aquilo que você acredita, e você não vai deixar de ser aquilo por conta dos outros. Porque senão se você simplesmente chegar a ultrapassar essa barreira, expressar a sua opinião e você ouvir algo daquilo que você não esperava, você tem que manter firme na sua opinião, porque mesmo que você evite diálogo depois, você não entre mais naquele assunto, você tem que manter sua opinião, ou pelo menos continuar acreditando naquilo que você acredita, naquilo que você considera sua verdade, porque senão você vai estar vivendo para satisfazer as opiniões dos outros, para não frustrar os outros e aquela imagem que os outros têm de você, sendo que é uma fração sua. Então, muitas das vezes você vai se ver numa condição dessa, num momento desse, em que para os outros aquilo que você faz, aquilo que você acredita, aquilo que você expõe de forma natural, porque é natural seu já aquilo, e pro outro vai ser algo meio absurdo, sabe? Porque não é do normal daquela pessoa, não é do pensamento dela aquilo. Então, soca do diabo! Ela não está acostumada a ver você pensando aquilo, pensando de tal forma que vai haver um embate ali de opinião. Meio que a conclusão que eu quero chegar é que você não pode se retrair por conta disso, por conta de que você
esperava uma coisa e foi outra. Você não pode justamente espelhar a sua opinião e esperar a resposta que você já tinha na sua cabeça para você não se frustrar. Simplesmente não ficar, se achando sua opinião ruim ou achando que o que você acredita não vale. Simplesmente porque a resposta da outra pessoa não atendeu ao que você esperava. Um exemplo que me veio à cabeça quando eu tava pensando nisso era do Regis, que é um skatista, que ele era usuário de crack. E teve algumas vezes que ele já falou sobre um amigo dele, né, que quando a mãe dele expulsou ele de casa e ele foi morar na rua, ele chegou na porta desse amigo e pediu uma camisa, né, alguma coisa pra não passar frio. E a reação do amigo foi a genuína dele, tá ligado? De aquela verdade que eu falei, a verdade, sua verdade, né? O amigo acolheu ele e pensou e perguntou pra ele o que estava acontecendo e tal. E do que ele precisava, né, naquele momento. E o Regis, entendendo já um pouco a situação dele, o Regis mencionou de uma casa de reabilitação, né, de internação, que interna as pessoas para cuidar delas, né. E esse amigo deu um jeito de colocar ele lá e pagou a reabilitação dele um tempo. Eu não sei ao certo o desfecho da história, a história completa, mas é só um exemplo que me veio à cabeça, porque o amigo fazendo isso, a mulher dele achou um absurdo, né? Como assim você vai pagar pra manter esse cara nesse lugar, tá ligado? Sendo que era a verdade do cara. E tanto que ele falou, não, mas ele é meu amigo. Isso é a verdade daquela pessoa e naquilo que ela acredita. Independente da condição, do status social, do meio que aquela pessoa está inserido. Se aquela for a verdade da pessoa e aquilo que ela acredita, ela vai fazer o que pode, né? O que está ao alcance dela. Então, muitas das vezes, evitar contato é só uma forma de autoproteção. Não que você seja necessariamente assim, mas retraído, né? Às vezes você só é retraído para determinado grupo que conhece pouco sobre você, mesmo achando que conheça muito. É assim com familiares às vezes, né? É o exemplo mais clássico. Muitas vezes as pessoas não entendem quando meu Deus, fulano era tão normal, largou tudo pra andar de bicicleta pelo mundo, viajar de bicicleta, sair de mochileiro por aí. Você que achava que aquela pessoa era, entre aspas, normal, né? Sendo que aquilo já era ela, já era o jeito dela, o que ela pensava, o que ela acreditava. Ela só não expõe aquilo pra você porque às vezes você não vai entender, simplesmente. No fim, eu acho que tudo que eu tenho pra dizer com isso é pra você não se frustrar com isso, porque isso não vai acontecer só uma vez. Isso sempre vai se repetir, vai acontecer de novo e de novo. E se toda vez você se frustrar, você vai só passar uma vida toda frustrado.